Meu nome é Miriam, eu tenho 34 anos, sou formada em medicina, depois eu fiz ginecologia e obstetrícia e sou filha única. Minha mãe perdeu 3 depois de mim, então eu tenho 3 irmãozinhos aí no céu, mas cresci como filha única aqui. Atualmente sou casada, tenho um filho de 3 meses, José Antônio, e eu sempre quis ser mãe, na verdade. Acho que como a maioria das mulheres tem pelo menos esse instinto, assim, né, natural. Mas, por outro lado, eu sempre fui muito apostólica, assim, era uma coisa que chamava atenção. O apostolado era algo que me fazia extremamente feliz, assim, eufórica mesmo. Eu adorava tanto levar amigas para o centro, quanto aproximá-las de Deus de alguma outra forma, porque era algo que me fazia muito bem, né? Então, o que nos faz bem, a gente quer que os outros tenham isso, participem disso, dessa alegria também, né? Enfim, desde os 15 anos, realmente a minha vida era muito no centro, assim, né? Tirando, lógico, o colégio, tal, vestibular, mas assim, férias, sempre os projetos sociais e as meditações, né? De quartas, meditações de sábado. Eu fui entrar para a obra já com 20. Então eu também tive uma experiência que eu fui para o Unive, que é um encontro de jovens universitários em Roma. Também foi uma experiência bem intensa, assim, e lá tive uma inspiração específica lá, que acabei voltando, né, uma hora a gente fala, bom, uma hora eu tenho que me decidir, e lógico que a gente nunca tem, né, assim como o casamento, a gente nunca tem certeza de nada, né, a gente tá sempre assinando um cheque em branco aí com Deus, mas, eu falei, bom, parece que pode ser realmente isso. E voltei de Roma decidida a entrar para a obra. A diretora do centro, na época, ainda me segurou um pouco para eu não decidir, né, na emoção. Depois de um mês, mais ou menos, que eu tinha voltado, que eu realmente pedi admissão na obra como adscrita. E daí para frente comecei a viver a minha vocação. Eu gosto, assim, de olhar para trás. Até uma numerária que me acompanhou, assim, ao longo da minha saída, ela fala, né, não houve um erro, né? Deus permitiu esse tempo dentro da obra e, assim como o GPS, agora ele recalcula o seu caminho. Tem coisas na vida que você precisa, né, de uma ajuda, né? Ninguém entra para a obra sozinho, chega e entra. Então, foram pessoas que também me ajudaram nesse caminho, né? A saída da obra não é uma coisa, quer dizer, talvez para alguns seja, mas não é uma coisa de uma hora para outra, né? Então, isso foi uma coisa que me incomodou, assim, essa coisa da maternidade, né? Enfim, de querer ter filhos, de formar família e tudo, ao longo desses 7 anos. Então, o fato é que eu não me arrependo, foi um tempo de intensa formação, né, e formação espiritual, formação humana, muito aprendizado, né, que eu trago para hoje. E aí, ao longo da nossa vocação, a gente tem, com 6 meses você faz a admissão, são processos de afirmação, assim, né, da vocação, as pessoas vão te acompanhando, você vai tendo aulas de doutrina, do espírito da obra, de várias coisas, vão te acompanhando para ver se até para te ajudar a ser aquilo mesmo, né, são períodos de discernimento. Então, com 6 meses você faz a admissão, depois de 1 ano da admissão você faz o que a gente chama de oblação, e 5 anos depois da oblação você faz a fidelidade. Então, como era muito recente, né, 6 meses e 1 ano desses 6 meses, né, então 6 meses e 1 ano e meio que eu entrei para a obra em si, para mim foi muito tranquilo a admissão e a oblação. Mas depois, ao longo desses 5 anos, as minhas amigas foram casando, foram tendo filho, eu fui terminando a faculdade, fui querendo fazer ginecologia e obstetrícia de uma maneira super cristã, católica e tudo, porque isso para mim sempre foi muito arraigado, assim, não foi só a obra, foi minha mãe, foi, né, então, mas o que isso tem a ver, né, eu poderia continuar sendo adscrita e ser ginecologista e obstetra, mas aquilo começou a mexer mais ainda comigo, porque óbvio, eu tava fazendo partos o tempo inteiro, que é uma coisa que eu sempre quis viver, né, vi aquelas mulheres se tornando mães e tudo, então foi até que uma prova de choque, eu falei, bom, se eu conseguir fazer ginecologia e obstetrícia e ficar sendo adscrita, porque realmente, né, porque é lidar com aquilo o tempo inteiro. Em 2016, eu já estava na residência médica, e aí é um momento que você realmente para se perguntar, né? Então, que a fidelidade não é um voto, né, não é uma coisa que vai te obrigar a ficar na obra, mas é uma coisa que eu realmente tive que parar para pensar e falar, bom, agora eu tenho que, é mais uma oportunidade que eu tenho de refletir. Se isso me incomodou ao longo de todos esses anos, será que é isso mesmo? Porque tudo bem, a vocação é uma entrega, né? A gente vai ter tentações, a gente vai ter, enfim, coisas que a gente entrega, literalmente. Mas ao longo de tanto tempo e durante essa decisão foi ficando uma coisa muito custosa, né? E essa numerária que foi me acompanhando, ela falava, olha, né, de fato, a gente vai ter cruzes, né, Deus vai pedir coisas que nos custam, mas se torna uma coisa tão pesada, provavelmente não é a vontade de Deus.
tava custoso, mas eu também não queria tomar uma decisão no momento errado. Então, ao longo desse processo, eu fui conversando não só com essa numerária, mas com mais outras duas, né, que me indicaram, uma que já me conhecia e me acompanhava mais de perto, e uma totalmente neutra, assim, digamos, que sabia pouquíssimo da minha vida, para ser mais imparcial. Então, esse foi um processo de 9 meses, eu brincava, eu falava, bom, deu 9 meses, a gestação dura 9 meses, então foi o tempo que Deus fez pra gente ter uma grande mudança na nossa vida, né? Então, quando deu 9 meses que eu comecei a refletir, assim, aí eu me decidi realmente que não era o caminho, porque realmente estava muito custoso, eu já tinha feito tudo que eu podia nesses 9 meses, já tinha tido períodos mais tranquilos na residência, já tinha tirado férias, já tinha, né, feito tudo que pudesse me fazer olhar para trás e falar, não, foi um momento muito puxado, foi, né, e não. Então, e aí foi mais uns meses aí, porque aí a obra continuava me deixando muito à vontade, falava, ó, leve o tempo que você precisar, tanto para fazer a fidelidade quanto para sair. Por outro lado, essas duas outras numerárias que já me acompanharam praticamente ao longo, né, de todos esses anos, para elas cada vez era mais evidente que aquele não era meu caminho, assim. E isso me confortava bastante, porque é isso, eu não queria tomar uma decisão literalmente que fosse errada, né? Então, ou que eu tivesse emocionalmente influenciada. Então, ter mais duas pessoas que entendem do espírito da obra, que me acompanharam ao longo de todos esses anos e tudo, virar pra, né, não dizer você tem que sair, mas assim, quando eu tinha, né, minhas dúvidas, falarem, realmente, assim, tá cada vez mais claro que esse não é o seu caminho. Eu não sei se eu deveria ou não ter estado, o fato é, estive. Então, e fiz um bom proveito daqueles anos, não foram anos de tortura nem nada disso, foram anos muito felizes, inclusive, assim, eu era muito feliz na minha vocação. O final, assim, encarar aquilo pro resto da vida foi que, entendeu? Na verdade, o erro é meu, na verdade, não ter encarado isso antes, entendeu? De não ter parado pra... Mas foi a circunstância da vida, de eu estar na faculdade, daquilo não mudar meu dia a dia. E de eu gostar muito, né? De eu estar sendo muito apostólica, né? Assim, o celibato por esse motivo, pra mim, naquele momento fazia muito sentido. Durante o discernimento, eu coloquei tudo, assim, eu não escondi nada. Tudo que eu pensava, tudo que eu me cobrava, tudo que eu chorava, entendeu? Eu mandava áudio pra ela chorando, eu tô pensando isso, e ela falava, calma, tipo, não se cobre tanto, pera, né? Deus não é um carrasco, calma. E aí foi ela que me falou, calma, Deus recalcula. Então, depois de um tempo, aí eu já não sei quanto tempo eu comecei a frequentar um centro de São Gabriel, principalmente os recolhimentos, né? Atualmente, até hoje, eu nunca voltei a frequentar círculo. Que assim, eu já quis sair da obra e ficar como cooperadora, isso eu fiz questão. E essa numerária até hoje fala assim, você é a obra ambulante, você bebe, assim, o espírito da obra, né? Óbvio, né? Eu vivi isso desde criança, tudo. E por isso que eu continuo tendo todo o carinho do mundo pela obra. Inclusive, eu continuo dando aula de doutrina para alguma amiga, né? E mesmo fazendo apostolado, e mesmo levando para o centro, agora eu levo para o outro centro. Né, mas assim, a missa diária, o terço, né, essas práticas e a fé em si, né, a crença na doutrina e nos ensinamentos da igreja, assim, nunca mudaram. A vivência da moral não é porque, por exemplo, eu deixei a obra que, agora eu sou uma ginecologista tradicional que... Não, tipo, não, de novo, tinha as coisas muito claras pra mim, não é... Eu não vivia a ginecologia de uma maneira cristã católica porque eu era da obra. E que isso, né, a partir do momento que eu saí da obra, eu mudei. Não. Uma coisa não leva a outra. Eu continuava sendo cristã, católica e tinha que viver a moralidade da maneira adequada.